O governo britânico tomou mais uma decisão que confirma estar do lado de Timor-Leste. O governo de Tony Blair cancelou 2 contratos militares com a Indonésia por temer que as armas pudessem vir a ser usadas em Timor. É um exemplo da diplomacia ética de que tem falado Robin Cook, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros. Numa visita a Jacarta no passado mês de agosto, Robin Cook deixara já bem claro a nova política de Londres em matéria de venda de armamento a países que não respeitam os direitos humanos. We have briefed the government of Indonesia both before the publication of the new criteria and since the announcement of the new policy. No specific decisions have yet been made in respect of export licenses to Indonesia. Orientações que foram agora confirmadas. Segundo o jornal Guardian, o executivo trabalhista de Tony Blair cancelou 2 contratos de armamento com os indonésios. 300 mil contos em veículos blindados e material antimotim que os britânicos temiam que pudesse vir a ser usado em Timor-Leste. Resta saber se o governo britânico tem a mesma política em relação à venda de caças de combate e outro armamento mais sofisticado. Afinal, metade das exportações britânicas de armas, vendas no valor de muitos milhões de libras, têm normalmente como comprador certo a Indonésia. O governo de Luanda impediu hoje a ida de Manuel Monteiro a Angola para as jornadas parlamentares conjuntas da UNITA e do PP. A iniciativa inédita tinha sido anunciada ontem pela Presidente do Grupo Parlamentar do PP. Mas hoje, ao fim do dia, na sede nacional do partido, os populares receberam um não das autoridades angolanas. O Estado-Maior do partido reuniu-se de imediato para encontrar uma saída para esta situação, que surge numa altura em que Monteiro, depois da visita ao Bailundo, pretendia ser uma ponta de lança da política lusófona em África. Os populares pretendiam avistar-se não só com os altos dirigentes da UNITA, mas também com os governantes angolanos, tendo estado a negociar até à última hora um encontro com o presidente Eduardo dos Santos. Faltam 4 dias para a entrada em vigor das sanções da ONU sobre a UNITA. Uma delas tem a ver com a propaganda. As Nações Unidas recomendam vivamente mais moderação à propaganda difundida pela rádio Vorgan, a voz do Galo Negro. Dentro de dias se verá o resultado, mas por enquanto a Vorgan não esconde ser a voz do dono. O presidente da UNITA, o mais velho de todos os membros do mundo, deu luz em audiência ao embaixador dos Estados Unidos em Angola, Donald Stenberg. A voz do Galo Negro ouve-se em onda curta em quase todo o país. É difundida a partir da Jamba, onde tem 232 funcionários e emissões em línguas estrangeiras. Vorgan, voice of resistance of the Black Cockerel. Heading from Jamba, Southeast Angola. A maior delegação da Vorgan está instalada no Bailundo. Neste prédio funciona a redação, composta por 45 pessoas, gente que está longe de praticar um código ético jornalístico. Sempre trabalharam como elementos de propaganda do movimento Savimbi. Juntam neste edifício outros serviços. Uma câmara de televisão semiprofissional entra sempre em ação quando o líder da UNITA recebe visitas, tal como recentemente aconteceu com Manuel Monteiro. Mas os meios de propaganda da UNITA têm os dias contados. As Nações Unidas exigem que cesse a propaganda e que o estatuto da rádio seja alterado. Assim que a Vorgan passar para a rádio comercial, a linha editorial há de ser outra, não só. Quando nós andamos a fazer a guerra, a linha editorial era uma, na campanha a linha editorial passou a ser outra. Hoje já a linha editorial não é a mesma do tempo da campanha. De qualquer modo, tem até dia 30 para alterar essa linha editorial. Está muito à altura para poder fazer isso. É uma questão da direção dizer que isto não, isto sim. E a direção, ou seja, Jonas Savimbi, já enviou os seus recados. Propaganda estilo não se pode fazer. É quase que... Nós não podemos ofender nenhuma personalidade do governo ou qualquer outra personalidade. Nós podemos atacar um programa. Podemos atacar um programa não consequente, um programa que está de acordo com o momento atual. Mas nós não podemos já atacar um dirigente. Mas os outros, do outro lado, atacam de forma subreptícia. Uma mudança estrutural para fazer a contrarrelógio. Não será fácil a transição de um órgão oficial de um partido para uma rádio independente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas recomenda moderação na propaganda, mas a resposta da Vorgan vai sempre para o teor da informação que é divulgada do outro lado da barricada. Cândida Pinto e José Maria Cirne, SIC, Bailundo. Dentro de minutos começa a Assembleia Geral Extraordinária do Benfica. Regressamos então em direto ao Estádio da Luz. José Fragoso, já estão aí os protagonistas desta noite?
Bom, até agora, pelo menos o principal protagonista, que é o presidente Manuel Damasio, ainda não chegou. Vão chegando outros sócios, alguns deles com opinião pública durante as últimas semanas, especialmente durante a última semana, depois do Benfica ser derrotado em Vila do Conde e de ficar aberta esta crise, uma das crises mais agudas da história do Benfica. Enfim, os lugares vão sendo ocupados e eu acredito que dentro de alguns minutos, às 9 horas, será previsto para o início da Assembleia Geral Extraordinária, às 9 horas o pavilhão deverá estar praticamente cheio. Então aí começará o debate e então aí se verá se Manuel Damasio tem ou não argumentos para convencer estes cerca de 2.000 sócios da sua ideia de lançar o Benfica numa sociedade desportiva. Mais tarde, como já referimos, será então a vez das contas, há um relatório de contas para aprovar e aí sim também saltará a polémica com muitos homens da oposição provavelmente a fazerem frente a estas contas que Manuel Damasio apresentará num ambiente de grave crise para o clube. Lá fora, o Nuno Santos tem com certeza a possibilidade de falar com alguns sócios, coisa que eu aqui dentro não posso fazer, uma vez que a mesa da Assembleia impediu, como eu já disse, qualquer conversa com associados dentro do pavilhão. Já vou partir para essa conversa. Antes aproveito só a oportunidade de ter junto a mim Artur Silva Fernandes, ligado à instituição financeira que preparou parte deste projeto. Se eu lhe pedisse em 30 segundos que me convencesse das potencialidades desta sociedade esportiva, o que é que me diria? Bom, dir-lhe que esta sociedade esportiva é um modelo que nós vamos apresentar aos sócios do clube, que no fundo vai acompanhar a evolução que a indústria futebolística tem tido pela Europa e que vai permitir ao clube ser competitivo, não só do ponto de vista da sua história, da sua grandeza, do seu prestígio, mas fazer de um encaixe financeiro que lhe permita realmente estar em posição de competir com esses clubes. O futebol do Benfica tem sido um negócio rentável, mas carece de uma estratégia, de uma equipa de gestão para implementar essa estratégia e, sobretudo, carece também da incorporação numa sociedade profissional da capacidade de gerir essa área desportiva do clube com profissionalismo, com competência e com responsabilidade. Tem encontrado no Sr. Manuel Damasio e nos seus parceiros de direção os interlocutores para fazer esse trabalho? Nós temos trabalhado com esta direção. Agora é importante referir que a nova sociedade anónima desportiva é o veículo para essa gestão profissional. Portanto, vai-se tratar de uma empresa, se este modelo for aprovado pelos sócios, que permite exatamente contratar gente que sejam profissionais responsáveis para gerir essa sociedade para depois de uma forma profissional. Portanto, obviamente que a direção é uma direção eleita, a direção do clube é uma direção eleita, continua a ser uma direção eleita, mas, como vê, num clube-empresa, que é o que se trata... O registro é necessariamente outro, é isso? Muito obrigado pela sua participação também. O responsável ou um dos responsáveis da Finibanco ligado ao projeto que vai ser apresentado aqui esta noite e agora que são praticamente 9 horas, estamos a cerca de 12, 13 minutos. Como podem observar, o panorama já está mais deserto, eu diria assim, o que significa que as pessoas estão já maioritariamente dentro da sala. É o que estamos a ver precisamente nesta altura, o pavilhão número 1 do Estádio da Luz, já com um número considerável de associados, segundo as previsões serão 2.000 para participar nas duas reuniões, nas duas Assembleias Gerais desta noite, uma extraordinária primeiro e uma ordinária a seguir. Para a direção do Benfica não há nada a perder na Assembleia Geral Extraordinária de hoje. Muito melhor pelo Benfica, por isso prevê uma Assembleia tranquila. Ao contrário do que os jornais tentam especular e, enfim, alguns órgãos de informação, isto vai ser uma Assembleia serena, vai ser uma Assembleia importantíssima para o Benfica, mas serena, uma Assembleia onde esta direção que está de missionária não tem absolutamente nada a perder. É um projeto que vai apresentar. Qual vai ser a estratégia, Sr. Manuel Damasio? A estratégia é simples, vamos apresentar aquilo que temos para apresentar o projeto do Benfica e é uma missão que chega ao seu fim. É a missão de quem fez tudo para apresentar um projeto condigno, com os parceiros ali a apresentar. Por isso, se os sócios acharem bem que devem aprovar, aprovam. Se os sócios não acharem, em consciência desta direção, fizeram o que era possível. Por isso, não há qualquer ânimo que não seja um ânimo sereno. O ânimo sereno de Manuel Damasio. Vamos continuar atentos às duas Assembleias Gerais do Benfica desta noite. O assunto é igualmente o prato forte do programa Donos da Bola.
que permite também analisar a possibilidade de as ações do Benfica poderem vir a ser cotadas na Bolsa de Londres. E a sexta etapa, a Volta do Futuro, foi ganha por um português. Pedro Costa, do Paredes Móvel, venceu isolado a ligação de 164 km entre Torre de Moncorvo e Miranda do Douro, considerada a etapa mais dura da prova. Quando foi dada a saída de Torre de Moncorvo, o objetivo era a montanha. O percurso era assustador e alguns dos interessados à liderança da camisola azul escaparam nos primeiros quilómetros e fizeram mais de metade da corrida sozinhos. Bruno Castanheira, o camisola azul, bem tentou fazer o primeiro lugar na montanha de segunda categoria no Alto da Trindade, mas Krasimir Vassilev, do Alpente de Tavira, acelerou e passou em primeiro. Depois daqui, os ataques na frente do pelotão foram constantes. Houve tempo ainda para a formação de um grupo de 15 ciclistas, que chegou a ter 3 minutos e 50 de vantagem, diferença que foi diminuindo na subida do prémio de montanha de primeira categoria. Aí, de novo, Krasimir Vassilev fez primeiro, Bruno Castanheira segundo. Estava garantida a manutenção da camisola azul. O objetivo era ganhar, mas não fui capaz de ganhar, mas fiz segundo. Também foi bom porque o que era preciso era fazer o maior número de pontos possível. Na subida, o pelotão conseguiu diminuir a desvantagem para 50 segundos. A 25 km da chegada, já todos rolavam em conjunto. Mas Pedro Costa, do Paredes Móvel, atacou a 10 km da chegada. Sozinho, ganhou uma vantagem suficiente para controlar o pelotão à distância. E na reta da meta, Pedro Costa já festejava a sua vitória. Senti-me bem, olhei para trás e vi que vinha um grupo na frente, onde eu vinha, e tentei a minha sorte, consegui chegar aqui ao fim, pronto, em primeiro, e estou bastante satisfeito com isso. Integrado no pelotão, chegou o camisola amarela José Gutierrez da Porcelanato, que mantém a camisola amarela. Amanhã, a quinta Volta do Futuro faz a ligação entre Miranda do Douro e Mirandela. É a 7ª etapa com uma distância de 133,5 km. E a fechar, Santos e Pecadores. Eles são um dos grupos pop revelação dos últimos tempos em Portugal. Estão a gravar este fim de semana um álbum ao vivo em 3 espetáculos diferentes. Olavo Bilac, figura símbolo dos Santos e Pecadores, fez algumas confissões a uma câmara da SIC. É o terceiro trabalho dos Santos e Pecadores. Depois dos álbuns Onde Estás e Love, é a vez de Tu. Este Tu é um bocado essa amostra do que nós temos estado a fazer, é oferecer a todas as pessoas, aos jovens, mostrar o que nós fazemos e mostrar esta parte alegre dos Santos e Pecadores, a parte de raiva, a parte emotiva que os Santos e Pecadores também têm para dar. Discos de ouro pelas vendas bem-sucedidas dos trabalhos anteriores fazem dos Santos e Pecadores um dos grupos revelação dos últimos tempos. O novo álbum joga com uma mistura de sentimentos, desde a insatisfação à instabilidade. Esta geração rasca, que chamada, eu costumo dizer que é a geração enrascada. E vive-se um bocado essa instabilidade, porque os jovens também cada vez mais perdem os seus sonhos, cada vez mais a busca deles quererem saber o que querem perde-se, não é? E essa busca encontra-se nos Santos e Pecadores. Santos e Pecadores, os dois lados de um grupo pop, a fechar este Jornal da Noite. Boa noite, bom fim de semana.